A paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui hoje para responder mais uma pergunta da Marlúcia Matos. Ela diz assim, ela pergunta assim: por que na congregação cristã do Brasil fala que é pecado de morte o adultério, a fornicação? Está correto? Então vamos lá, nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui para esclarecer essa dúvida da nossa irmã Marlúcia Matos, tá bom? Primeiramente eu quero ler aqui 1 João, capítulo 5, verso 16, vamos ler 1 João 5 e o versículo 16, que diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Bom, tudo bem, lemos aqui. Agora nós vamos para Mateus capítulo 12. Se você quiser anotar, pode anotar. Mateus capítulo 12 e no versículo 31. Vamos ler. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Bom, deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui. Bom, só esses, né? Vamos lá, vamos explicar aqui para os irmãos. Bom, ela está perguntando, a Marlene Matos, por que, né, que uma certa denominação fala que é pecado de morte, né, a imoralidade, o ato de fornicação, que é o sexo antes do casamento, né, o adultério, que é o relacionamento extraconjugal, né, quando o marido trai a esposa ou a mulher trai, né, o seu marido, certo? Então ela está perguntando. O pecado de morte, gente, é aquele que certa denominação diz que não deve orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa que pecou, ela não tem mais direito, né, de salvação, não tem mais como orar por ela, porque ela está condenada, né, porque ela pecou. Então, esse é o pecado de morte que ela está perguntando aqui, né? Eles se baseiam nesse texto bíblico de 1 João 5,16, né? E diz que não é para orar para aquela pessoa que pecou mais, porque é um pecado de morte, então a pessoa está condenada. Amém? Não tem mais jeito, né? Está condenada. Mas nós não podemos nos esquecer que Davi adulterou e ele foi perdoado. Quantas pessoas caíram em ato de adultério e foram perdoados, né? E o que eu quero dizer para você, esclarecer para você, Marlúcia Matos e outras pessoas que estão aqui, que o único pecado que não tem perdão não é o adultério e nem a fornicação, mas sim a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado sim é um pecado para a morte, é um pecado que se a pessoa pecar, ela está condenada. Não tem mais perdão, né? Nem nessa vida e nem na vida vindoura. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você faz isso voluntariamente, né? Você fala mal, você blasfema contra o Espírito Santo, você fazer igual os fariseus fizeram, atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo, sabendo que é o Espírito Santo de Deus, que é um agir de Deus, que é uma obra do Espírito Santo, e você atribuir isso ao diabo, falar mal do Espírito Santo de Deus, né?
E talvez você pode perguntar, mas como que eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado com isso, é porque você não blasfemou, certo? Então esse é o único pecado, né? Que está lá em Mateus 12, no versículo 31 e 32. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado para a morte, que esse aqui não tem como nem orar pela pessoa, né? Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, realmente ela está condenada, não tem jeito mais para ela. Amém? Agora, adultério não, gente. A pessoa que adulterou, sim, Deus vai condenar os adúlteros, os efeminados, todos os pecados sexuais, né? Quem praticou imoralidade, a fornicação e não se arrependeu, serão condenados. Mas aqueles que não se arrependeram, que não se arrependerem, então está muito bem explicado. Se não se arrependerem, os adúlteros, aqueles que cometeram o ato sexual antes do casamento, fora do casamento, né? Relacionamento extraconjugal também, serão condenados. Mas se pecarem e se arrependerem do seu pecado e não andarem mais no pecado, pode ter certeza, Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar, porque para todo pecado há perdão. O único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então tá aí, né, a resposta para Marlúcia Matos e para todos que tinham também esta dúvida. Deus abençoa. Daqui a pouco estou entrando em outra live já para poder responder mais perguntas.